E é assunto do Bom Dia Responde de hoje, porque é uma doença de pele que provoca coceira, mancha, irritação. Quem está explicando tudo para a gente é a dermatologista Maíra Yanhas, do Hospital de Doenças Tropicais. Lembrando que hoje é o dia de combate e prevenção à psoríase, uma data em que se aproveita para esclarecer um pouco mais sobre essa doença. É o que a gente está fazendo aqui no BDG hoje. Vou repassar a pergunta aqui da Lindalva, do Jardim Montserrat, em Aparecida de Goiânia. Quer saber se é possível uma criança de 4 anos ter a psoríase, porque diz que a neta dela tem algumas lesões na cabeça, atrás da orelha, então pode ser psoríase. Sim, pode acontecer, mas na maioria das vezes a psoríase é confundida com dermatite atópica, que é a doença mais comum da infância da parte dermatológica. Então, o paciente muitas vezes tem essa confusão, aí precisa de um dermatologista para diferenciar qual é a doença que ela tem. Provavelmente deve ser dermatite atópica, mas tem que passar por um dermatologista. A Maria Tessin quer saber o seguinte, ela tomou uma injeção uma vez e isso deu muita coceira no braço dela. Hoje, os braços, as pernas estão formando bolhas vermelhas, meio roxeadas. Pode ser a psoríase se manifestando e a injeção ter sido um ponto de partida, um provocador dessa psoríase? Eu acho difícil, eu acho que o caso dela tem que ser analisado, mas bolhas geralmente não tem muito a ver com a psoríase. Bolhas não, né? Não costuma. Certo. Defensiva agrícola pode agravar o problema da psoríase? É a dúvida da Vânia, diz que o marido dela trabalha com isso. Olha, eu acredito que não, assim, depende muito do tipo de doença, do tipo da psoríase, depende do tipo do paciente em si. Eu acho que cada caso tem que ser analisado. Adriene de Tumbiara quer saber o seguinte, se a psoríase pode, num dado momento, ser confundida com a hanseníase. Pode acontecer. Não é tão comum, mas pode acontecer. A gente até está publicando um caso agora sobre isso. Mas é raro, assim, essa coexistência é muito rara, psoríase e hanseníase. Mas a gente sabe que tanto a hanseníase como a psoríase acabam tendo um preconceito muito grande por parte das pessoas, né? Como é que é essa questão de conviver com alguém que está com psoríase? O que a senhora diz para quem, assim, às vezes é meio preconceituoso com quem tem a psoríase? É o que eu digo para todos os pacientes e para os acompanhantes, familiares, amigos, que não tenham preconceito em relação a essa doença, porque apesar de visualmente falando ser uma doença de pele que não é tão interessante, não é uma visualização agradável, esses pacientes eles não transmitem a doença. Então, o mais importante para toda a população é saber isso, que não é uma doença transmissível. A Maísa de Anápolis pergunta para a senhora, doutora, o que ela pode fazer? Porque, olha, ela chegou no estágio que pomada não resolve mais. Tem as lesões ali, as manifestações da psoríase nas mãos. Bom, então, quando o paciente, é aquilo que eu falei anteriormente, o paciente ele é classificado pelo dermatologista como um paciente com psoríase leve, ele vai usar só pomada. Se for o paciente com psoríase moderada a grave, ele vai usar medicações sistêmicas ou fototerapia. E isso tudo é avaliado através de um cálculo que a gente faz da quantidade de lesões de pele que o paciente tem e também do impacto psicológico que esse paciente tem em relação à doença. Então, às vezes, o paciente pode ter lesões super pequenas, por exemplo, eu tive um paciente que tinha lesão no genital. Ele não conseguia ter relação sexual, ele terminou o casamento, a esposa achava que era doença sexualmente transmissível. A gente teve que entrar com medicação sistêmica por conta de uma pequena lesão de psoríase. Aí tem a pergunta aqui da Daiane, é o seguinte, ela tem 14 anos que ela tem psoríase e há 4 anos foi diagnosticada com artrite psoríaca, né? E que ela também tem diabetes. E os medicamentos não estão funcionando, estão atrapalhando bastante. Ela tem como ter um medicamento, ter acesso a algum medicamento que trate a psoríase, a artrite e não ataque a diabetes? Então, desde 2004, a gente tem medicações que revolucionaram praticamente assim toda a psoríase e a artrite psoriásica principalmente. Então, hoje a gente tem biológicos que são medicações muito eficazes para o tratamento não só da psoríase, como também da artrite psoriásica, sem influenciar em nada o diabetes. Eu acho que ela deve estar falando por conta do uso de corticoide sistêmico, corticoide endovenoso, injetável. Então, a gente não utiliza essas medicações para psoríase. Essas medicações são vetadas para psoríase. Então, hoje, como a gente tem esses biológicos que mudaram o jeito que a gente enxerga a psoríase, e o governo está ajudando esses pacientes com o PCDT que eu tinha falado, então hoje a gente tem muita opção para esses pacientes. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos a respeito dessa doença aqui no Bom Dia Goiás. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, doutora Maíra. Até a próxima oportunidade.